Então, turminha, assistiram lá a aula falando sobre as figuras geométricas planas e não planas? Então, depois dessa aula que vocês tiveram aí vendo as figuras, né? Foi bem explicado lá. Então, eu vou agora explicar as atividades para vocês, ok? Aí vocês vão abrir o livro de matemática lá na página 76. Vocês pegam lá, ó, livro de matemática, na página 76. Ok? Então, vocês vão ver lá, ó, algumas figuras geométricas não planas, né? Então, vamos lá. Na primeira questão, diz assim: colhe os moldes de algumas figuras geométricas que estão nas páginas 209 e 217. A 217. Então, aqui, ó, no final do livro, vocês vão ver algumas figuras geométricas, né? Uns moldes, para vocês recortarem e depois vocês vão montar, tá? Cada uma delas, ó. São essas aqui. Termina aqui. Da página 209 até a página 217. Vocês vão recortar, tá? E vocês vão colar para montar essas figuras geométricas. Depois que vocês fizerem isso, né? Aqui tem até um coleguinha, ó, mostrando como ele tá fazendo. Aqui ele tá fazendo assim, ele recortou lá do livro, aí ele pegou um papel mais grosso e colou em cima para ficar mais durinho na hora que ele for montar. Se você quiser fazer assim, você pode, vai ser muito melhor, porque ele vai durar mais, vai ficar melhor de você pegar, tá? Ele estando mais durinho por conta de um outro papel que você vai colocar embaixo, né, para ficar melhor, para você melhor manipular, né, essas figuras geométricas. Aí tem assim, você vai usar os modelos que montou nas atividades, ó, tá aqui o menininho já montou o dele. Então, você vai montar também essas 5 figuras geométricas aqui que ele montou, você tem aqui no livro e você vai montar também. Aí, nessa hora, eu quero foto, hein? Vocês lá, eu sei que vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Com a ajuda de alguém, né, nesse momento. E porque tesoura, tem que ser uma tesoura sem ponta. A tesourinha que vocês usam mesmo lá na escola, vocês vão utilizar para fazer esses recortes, tá bom? Aí na segunda questão diz assim: veja como Camila separou alguns objetos em 2 grupos. Observe esses objetos e ligue para cada grupo a uma etiqueta. Então tem assim, ó. No primeiro grupo tem uma esfera, que vocês vão ver aqui no vídeo, vocês viram aqui no vídeo, né? Essa figura geométrica que se chama esfera, um cilindro e um cone. Aí no outro tem um cubo, né? Uma prisma aqui e um paralelepípedo, ok? Então vocês vão observar esses 2 grupos. Aí tem 2 etiquetas aonde você vai ligar. O primeiro grupo vai ser qual? Ó, tem assim, objetos com superfícies não arredondadas. Ou seja, aqueles que não são arredondados é que eles não rolam. Então, vocês vão olhar qual desses grupos aqui que tem as figuras, né, os objetos que não são arredondados, tá? E no outra etiqueta diz assim, objetos com superfícies arredondadas. Então, quando você olhar os 2 grupos, vocês vão ver quais são os objetos que são arredondados. Então, você vai ligar para a etiqueta correta, tá? Uma vai ser objetos com não arredondados e o outro é objetos arredondados, ok? Agora dê exemplos de objetos encontrados em sua casa ou escola que tenham superfícies arredondadas e de objetos que não tenham superfícies arredondadas, né? Então, mesmo ali, mesmo você utilizando ali o lápis, né? Você vai ver que o lápis ele tem superfície arredondada e ele é um formato de cilindro, né? Então, você vai olhar aí na sua casa quais são os outros objetos que têm o formato dessas figuras geométricas que a gente está trabalhando aqui, ok? Às vezes uma caixa de sapato, uma bola. Aí você vai associar esses objetos que tem aí na sua casa
com as figuras geométricas que vocês viram no vídeo e que vocês estão vendo aqui no livro, ok? Na terceira diz assim, cerque é a mesma coisa de circular, né? Com uma linha, o objeto intrometido em cada quadro. Por que intrometido? Olha só, vou dar o exemplo aqui do primeiro grupo, ó. Nesse primeiro grupo, tem um objeto intrometido. Por quê? Como é que eu sei disso? Olha só. Aqui eu tenho o planeta Terra, ele tem formato o quê? Arredondado. Aí eu tenho essas bolas de tênis aqui, ó. Também elas têm formato arredondado. Essa caixa de presente aqui, você observa que ela também tem um formato arredondado. Aí o que você olha aqui, ó? Uma pirâmide. Olhando para essa pirâmide, ela tem um formato arredondado? Nessa pirâmide aqui, você está olhando? Não, não tem. Então, ela é o objeto intrometido. O que você vai fazer? Vai fazer um círculo ao redor dele, né? Você vai circular esse objeto aí que está sendo intrometido. Ele não faz parte das figuras porque ele não tem um formato arredondado. Aí, da mesma forma, você vai observar os outros dois grupos, né? Qual é o objeto intrometido, ou seja, que não tem nenhuma referência, né, aos que já estão lá. Joia? Vamos lá. Para a quarta questão. Marque com um X apenas os pares de figuras com superfície arredondadas. Então, você vai fazer isso, ó. Marcar com um X apenas os pares de figuras com superfície arredondada. Por exemplo, vou dar mais uma vez aqui o primeiro exemplo, ó. Aqui a gente tem um cilindro e aqui a gente tem uma esfera. Observe que os dois têm um formato arredondado. Então, eles formam um par, né? A gente já trabalhou sobre os números pares, números ímpares, a gente sabe o que é um par, né? Então, esses dois aqui formam um par, por quê? Porque eles têm formato arredondados. Então, você marca um X. Agora, olha só, vamos ver esse daqui, ó. Tem esse último aqui, que é um cubo alaranjado e um cilindro aqui azul. Então, observe, só pode marcar um X se os dois forem arredondados, ou seja, se o par, né, for arredondado. Então, você observa que o cubo, ele não é arredondado, né? E o cilindro é. Mas eu posso marcar um X se um não for arredondado? Não, né? Eu só posso marcar um X se os dois forem, né? Os dois tiverem formato arredondado. Então, nesse caso aqui, eu já não vou marcar um X. Só para aquelas figuras que têm o formato arredondado. E aí, elas formam um par. Se um for arredondado e o outro não for, então significa que você não vai marcar. Joia? E para a gente terminar, ó, a quinta questão diz assim: pinte as figuras de acordo com a legenda. Então, ó, com lápis de cor vermelho, você vai pintar as figuras com superfície arredondada. Então, você vai olhar para todas elas aqui com lápis de cor vermelho. Você vai olhar qual delas tem o formato arredondado. E aí você vai pintar de vermelho. E com lápis de cor azul, você vai pintar as figuras com superfície não arredondadas, que não são arredondadas. Então, você vai pegar seu lápis de cor azul e pintar aquelas figuras, ó, tem que observar direitinho para as figuras que não são arredondadas, tá joia? Então, essa atividade aqui eu tenho certeza que vocês vão fazer com êxito, né? Total. Vocês vão ver aquele vídeo antes, né? Vocês viram, na verdade, o vídeo. E aí, vocês quiserem ver novamente para tirar alguma dúvida, vocês podem olhar, tá joia? Então, daqui a pouquinho eu volto para a gente concluir as nossas aulas de hoje. Joia? Até mais!